O atual campeão de futebol Botafogo possui escudo baseado em um pentagrama, tá? Conforme aí figuras abaixo, tá? Então tem o símbolo aí do Botafogo e tem a estrela que tem ali dentro do símbolo, tá? O pentagrama é um polígono estrelado de 5 vértices que podem ser igualmente distribuídos em uma circunferência, formando 5 arcos congruentes, tá? O pentagrama, através de seus segmentos, determina 6 regiões internas, né? Que são aí 5 triângulos e um pentágono, tá? Como está ali no desenho. O pentágono é vizinho de todos os triângulos, ó. Pentágono é vizinho de todos os triângulos e não existem triângulos vizinhos entre si, tá certo? Sendo assim, utilizando até 6 cores distintas, né? Preto, branco, cinza, verde, amarelo e azul, de quantas maneiras essas regiões do pentagrama, conforme figura 2, podem ser coloridas de forma que não haja 2 regiões vizinhas com cores iguais, tá? Então ele quer pintar essa estrela aí da figura 2, desde que não tenham cores de aí, polígonos vizinhos com a mesma cor, tá? Não posso ter polígonos vizinhos com a mesma cor. Eu tenho 6 cores para pintar e somente o pentágono faz fronteira com outras figuras. Todos os triângulos não fazem fronteira com eles mesmos, né? Triângulos não fazem fronteiras entre si, só com o pentágono e o pentágono com todo mundo, tá? Se eu tenho 6 cores, galera, vamos lá. Vamos que essa questão é um pouco bem mais filosófica do que cheia de conta, tá? Vamos lá. Se ele tem 6 cores e eu vou fazer o seguinte, né? Vou pintar para que as cores não se repitam. Eu poderia simplesmente, ó, pegar o pentágono, né? A parte aqui do meio. Se eu tenho 6 cores para pintar, eu posso utilizar 6 cores aqui no meio, tá certo? Feito isso, vamos para as pontas, né? Eu posso pegar aqui, ó. Se eu já usei uma cor aqui no centro, eu não posso usar a mesma cor aqui na ponta, porque são vizinhos. Então agora eu tenho 5 cores para usar nessa ponta aqui da esquerda, tá certo? Quando eu for para a minha outra ponta aqui da estrela, o que vai acontecer? Quantas cores eu posso usar aqui? Eu posso usar 5 cores de novo, tá? Por quê? Eu não posso usar a cor do meio ali, porque são vizinhos, mas essa cor que eu já usei aqui nesse triângulo eu posso repetir, porque esses 2 triângulos não são vizinhos. Da mesma forma, aqui eu também vou ter 5 cores, aqui eu vou ter 5 cores, aqui eu vou ter 5 cores, né? Nesse mesmo estilo. Então aqui eu teria um total de formas diferentes de pintar esse pentagrama, fazendo aí as multiplicações, né? Fazer 6 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 e um 6. Tá certo? Essa multiplicação vai dar aí 18.750 casos, né? Formas diferentes de pintar esse pentagrama, tá? Só que eu tenho um pequeno problema, tá? Quando eu faço essa distribuição de cores, a gente acaba... Vou botar aqui para aparecer o escudo do Botafogo aí, ó, em homenagem a uma determinada pessoa que está na live. Quando eu faço isso, galera, o que acontece? Eu estou pintando esse pentagrama de formas repetidas em alguns casos, tá? Porque esse pentagrama, quando ele está solto, se eu rodar ele, em alguns dados momentos, eu vou ter pinturas repetidas. Vamos fazer aqui um exemplo para ficar claro, ó. Se eu pego aqui, ó, uma estrela, tá? Não vai ficar perfeito, só para exemplificar. E eu pinto aqui a parte do meio de amarelo, por exemplo, tá? E para ficar mais simples aí a nossa
o nosso exemplo, eu vou pintar todos de verde, tá? Todas as pontas de verde e uma delas de azul, tá certo? Então, essa seria uma forma de pintar dentre todas as 18.750. Quando eu fizer, por exemplo, essa outra pintura aqui, ó, sendo aqui eu pinto de verde e aqui pinto de azul, esses dois exemplos seriam dois exemplos dentre todas as 18.750 formas, certo? Só que é o seguinte, essa figura eu posso rodar. Se eu rodar essa figura para que a ponta azul fique no mesmo lugar que essa, eu tenho duas figuras iguais. Então eu tenho que levar isso em consideração. Eu vou ter duas figuras iguais aqui, né? Aqui eu vou ter uma repetição. Tá? Então, eu pintei de formas diferentes, mas quando eu rodar o meu pentagrama, eu vou ter figuras repetidas, tá? Que é o que eu não quero, tá? A única forma de eu não ter repetição quando eu fizer essa pintura seria quando eu tiver um caso assim, ó. Esse daqui é o único caso em que eu não terei repetição. Por quê? Porque se eu rodar o meu pentagrama, eu não vou ter uma outra configuração diferente. Eu só usei, por exemplo, os verdes nas pontas. Então, eu vou rodar, vai continuar o mesmo desenho, logicamente. Mas aqui eu já estou forçando ser um único tipo de pintura em que eu tenho verde em todos, tá? Então, esse daqui, ó, é o único estilo de pintura em que eu não tenho repetições, tá? Onde todas as pontas têm a mesma cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas pinturas dessas eu tenho sem repetição, que seria como, ó, chegando aqui no centro, no pentagrama, né? No pentágono, eu tenho 6 cores para utilizar ao total, certo? Então, eu tenho 6 cores. E para eu pintar as pontas, me sobraram quantas cores? 5. Se eu já pintei, se eu pego 6 e já pintei a de dentro e eu não posso repetir, eu tenho 5, porque fazem fronteiras com ela. Então, eu vou ter 5 cores para usar nessa ponta aqui, por exemplo. Tá certo? Como eu quero que todas sejam iguais, aqui eu só tenho uma cor para usar, que é a mesma que eu já usei ali na primeira ponta. Aqui tem que ser a mesma, aqui tem que ser a mesma, aqui tem que ser a mesma. Então, aqui eu só vou ter exatamente 30 formas de pintar esse pentagrama de um jeito que não vai ter nenhuma outra forma que eu vou pintar e que vai ser igual, né? Então, tem 30 dentre essas 18.750 em que elas não vão se repetir. Olha só que interessante, tá? Então, dentre todas as 18.750, eu vou fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Eu vou ter, como a gente aí acabou de explicar, 30 que não se repetem, certo? E eu vou ter o restante, que é 18.750 menos 30, que é 18.720, que se repetem, né? Que a gente acabou de ver ali, que quando eu rodar o meu pentagrama, eu vou acabar tendo figuras repetidas. Então, nessas 30 aqui que não se repetem, eu não preciso mexer em nada, tá? Não preciso mexer em nada, porque elas não se repetem, já está 30 de boa. Esses 18.720 que se repetem, eu tenho que saber quantas repetições eu tenho, que também não é muito difícil de ver, né? Por quê? Olha só, se eu tenho aqui o azul na parte aqui no triângulo esquerdo, quando eu tiver aqui, eu vou ter mais uma repetição. Então, aqui seria um caso, aqui seria 2 casos, mas conforme eu for mudando em outras pontas, esse aqui seria o terceiro caso com essa ponta azul, esse seria o quarto caso com essa ponta azul, e por último seria essa ponta aqui de cima, também azul. Então, eu teria 5 casos com repetições que se eu virar, vai me dar a mesma forma de pintar esse pentagrama, a mesma
forma visual do pentagrama pintado, tá? Então, se eu pinto aí de qualquer forma, eu sempre vou ter outras 5 que vão acabar sendo iguais, né? Quando eu virar, vão acabar sendo iguais. Então, esse 18.720, o que eu tenho que fazer com ele? Dividir por 5. Porque cada figura dessa, como a gente acabou de ver, vai se repetir 5 vezes. E 18.720 dividido por 5, isso aqui vai dar 3, sobra 3, 37, 7, sobra 2, 20, sobra 4, 4. Então vai dar 3.744, certo? Só que essas daqui são as que se repetem. Se eu somar já com essas 30 que eu já tinha, então eu vou ter aí 3.744 mais 30 pentagramas únicos, que vai dar 3.774 pentagramas completamente diferentes um do outro. Tá certo? Então é letra E de equação.